Então hoje a gente vai tratar exatamente sobre isso. Quem era a guarda pretoriana e quem era esse pessoal do Palácio de César. Então, Deus teve uma ideia brilhante. Então, uma ideia mais ou menos assim. Se você visse o cara mais de Deus que você conhece, o cara que tem o maior ministério de evangelismo, o maior apóstolo que você possa conhecer, o que você faria com ele? Provavelmente colocaria ele nos grandes cargos públicos, à frente de uma grande igreja, pregando ao redor do mundo, mas Deus falou assim, eu vou prender ele. Então, Paulo sabia disso, Paulo tinha consciência de que ele não era preso do Império Romano. Paulo, ele fala assim, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então, Paulo estava preso por causa de Jesus. Jesus resolveu prender Paulo. Mas graças a Deus por isso, porque por esse motivo, hoje a gente tem Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão, 2 Timóteo, 1 e 2 Tessalonicenses, todas as cartas escritas da cadeia, como a gente viu na semana passada com a Bia. Então, Paulo fala novamente, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias. Então Paulo se considerava um embaixador em cadeias. Então, disse hoje de manhã e digo de novo, se você está querendo escrever um livro, uma coisa boa você fazer é ficar uns dias preso. Então, é isso aí. Então, e você pode observar nessa pintura que fizeram de Paulo, que aqui estavam guardas. Esses guardas aqui, aqui no canto e aqui, são o que é chamado de a guarda pretoriana. Que a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. A guarda pretoriana. Então, foi permitido lá em Atos 28:16, diz assim, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Dizem que um soldado ficava algemado juntamente com Paulo, e que outro ficava em posição. Então, 2 guardas se revezavam em turnos de 6 horas. Então, durante o dia, Paulo tinha a oportunidade de evangelizar 8 guardas, mais ou menos. Então, no momento que Paulo estava recitando as suas cartas, que normalmente Paulo não escrevia, os guardas estavam ouvindo ele recitar a carta. E Paulo o cara estava algemado nele, não podia nem fugir dele, evangelizava e tinha que ficar ali mesmo, não dava nem para correr. E esse aí é a guarda pretoriana. Eram entre 9 e 15 mil soldados de elite do exército romano. Então, você era um legionário, quando você se tornava um grande legionário, você poderia ser promovido a pretoriano. Então, a tropa de elite, o BOP da época, era a guarda pretoriana. Então, o pretor significa líder, eles tinham salários muito melhores, mais de 2 vezes maiores do que dos legionários, e eles tinham um tempo de serviço menor, 16 anos contra 25. Deles saíam os generais de todo o exército romano, saiu grandes das nações, gente que ia comandar, eles tinham muita influência política, eles eram a guarda pessoal do imperador, então eles tinham acesso livre ao palácio do imperador. Eles viviam lá e era a única guarda, o único exército que podia ficar sem definição em Roma. Então, eles faziam guarda dos presos políticos. Por Paulo ter dito naquela época que Jesus era o Senhor, e naquela época só se podia adorar a César no Império Romano, ele tinha cometido um grande crime. Ele era um preso político e por isso ele ficava preso sob a responsabilidade da guarda pretoriana. Então, esse pessoal aí, a guarda pretoriana que ouviu. Então, Paulo evangelizou muitos destes. E esses se converteram e são os santos da casa de César. Dentre eles e muitos outros, Paulo fala no verso 22 que além da guarda pretoriana, todos os demais ficaram sabendo que Paulo estava preso por causa de Cristo. Então, como Deus iria evangelizar o palácio de César se Deus não prende Paulo pelos homens especiais de César? Deus é fantástico. Nós nunca pensaríamos em prender o maior dos nossos evangelistas, mas Deus resolveu prender o grande evangelista, o grande apóstolo Paulo. Então, eu coloquei aqui uma imagem só como representativa de como havia devassidão no Palácio de César. O Império Romano era um império extremamente devasso, com corrupção, com tudo que a gente vê hoje em dia, às vezes até piorado. E pecados sexuais, pecados de corrupção, pecados de traição, gente que matava outros imperadores e depunha eles para colocar outros nos lugares. Mas lá no Palácio de César tinha os santos, no meio de toda essa devassidão, no meio de todo esse povo, tinha os santos da casa de César. E Paulo fala para os filipenses, os santos da casa, principalmente os santos da casa de César, os saúdam.
Então, quem que vivia na casa de César, no palácio de César? Os escravos, gente da alta classe da sociedade, pessoas do exército, que eram os pretorianos, gente de dentro do palácio, gente envolvida na política, gente de dentro do governo. Então, essas pessoas, Deus, em sua infinita sabedoria, resolveu prender o apóstolo Paulo para que Deus alcançasse essas pessoas e, através disso, alcançasse a gente hoje. Porque, através da guarda pretoriana, o imperador Constantino, no ano 306 d.C., foi proclamado imperador. E ele foi o primeiro imperador considerado cristão, e através dele toda a história do cristianismo começou a se desdobrar de uma maneira diferente, porque o grande império da época tinha se tornado cristão. Então, Deus é fantástico. E aí eu queria dizer para vocês que tem santo na casa de César, para dizer para mim e para você que é possível ter e ser santo em qualquer lugar. Se tem santo na casa de César, é possível ser santo em qualquer lugar, inclusive no seu trabalho, se você advoga, se você é um padeiro, se você é um construtor, se você é qualquer profissão, qualquer atividade que você faz durante a semana, meu irmão, é possível ser santo lá. Então, que Deus te abençoe, essa nossa introdução. Então, até a próxima, pessoal. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estar neste lugar, bom é estar na presença do Senhor e que Ele possa continuar ministrando sobre a minha e sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7, por gentileza. Se você puder levantar a sua voz e fazer essa leitura, e se porventura alguém ao seu lado não tenha um exemplar da Bíblia, você pode compartilhar a sua Bíblia com ele. E nós vamos ler esse texto todos juntos, levantando aqui a nossa voz. Vamos lá? Capítulo 4 de Filipenses, até o versículo de número 7, vamos lá, 1, 2, 3, portanto, a quem amo, Jesus, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida pessoas perto está o Senhor. Em nome do Senhor, sente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toma minha vida, toma esta igreja. Renova corações. Venha nos impactar, Espírito de Deus. Venha nos impactar nesta noite, no poder do nome de Jesus. Glória a Jesus. Querida igreja do Senhor, esta carta, como já ouvimos aqui em outras ocasiões, uma carta com características muito especiais. É uma carta que tem uma característica de pessoalidade. Esse servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele derrama o seu coração em gratidão a Deus pelas ofertas recebidas desses amados irmãos lá da igreja de Filipos. Este servo de Jesus Cristo, ele agradece a cooperação daquela igreja pela parceria deles na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo e também pela intimidade espiritual daqueles irmãos com o ministério apostólico de Paulo. Mas este homem de Deus, ele aproveita nesta carta, além de agradecer a Deus e aqueles amados irmãos por tantos benefícios que eles haviam lhe proporcionado, este homem de Deus, ele também alerta esta igreja a respeito de doutrinas diabólicas que estavam entrando de forma muito sorrateira
ele chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Ele chama essas pessoas os da falsa circuncisão. Mas você já deve ter observado na leitura e nas pregações, nas exposições desta palavra que aqui fora pregada alguns domingos passados, que a ênfase que o apóstolo Paulo dá a esta carta é para a alegria. Por mais de 15 vezes ele trabalha a ideia de alegria nesta carta. E o que nos chama a atenção, o que nos impressiona e também nos constrange, é saber que este homem, conforme foi apresentado aqui, estando preso e correndo risco de sua vida ser exterminada, este homem, ele é tomado por esta alegria, por esse gozo, esta energia, algo sobrenatural alimentou a sua alma e o capacitou a atravessar por inúmeras adversidades. E aí nós podemos perguntar, mas de onde vinha? Qual a origem de toda essa alegria que tomou o coração deste servo de Deus? Esta alegria não foi resultado, não foi produzida pelo mundo em que Paulo vivia nessa época. O Império Romano, apesar dos seus inúmeros avanços na cultura, na arte, no poder bélico, nas leis, o mundo da época não poderia dar a este homem a alegria que envolveu o seu coração e tomou a sua vida. Paulo experimentou uma alegria, mas essa alegria jamais poderia vir de um sistema mundano, decaído, corrompido, sob o domínio de Satanás. Aliás, desde aquela época, o mundo jaz no maligno, e nos dias de hoje, nós vemos pessoas que se enveredam pelo caminho do mundo e são atraídas à procura de uma alegria para preencher o seu coração, e essas pessoas acabam decepcionando, porque esse sistema mundano, orquestrado e dirigido por Satanás, não tem alegria verdadeira. Eu mesmo, tendo nascido num lar evangélico, durante a minha vida de solteiro, eu caí na besteira e fui seduzido por essa busca de uma alegria no mundo. Estraguei a minha saúde por mais de 3 anos. Dentre os meus irmãos, só eu uso óculos, porque perdi muitas noites de sono, envelheci bastante, porque o mundo não é fonte de alegria. Mas aí, quando olhamos para a vida deste homem, nós observamos, mas será que Paulo experimentou essa alegria? E essa alegria foi produto da religião? Também não foi. Apesar de ser um fariseu, apesar de estar envolvido num sistema religioso da época, a religião jamais foi capaz de produzir alegria no coração deste homem. Se vocês observarem nos evangelhos, nós temos a história de uma mulher que por 18 anos, ela buscava na religião a cura para a sua enfermidade, a restauração da sua alegria. E diz a história que esta mulher, ela carregava um espírito de enfermidade que a deixava curvada. E todos os finais de semana, esta mulher estava à procura da religião para que a sua alegria fosse restaurada, mas a religião não resolveu a situação daquela mulher. Até que um dia, no sábado, o Senhor Jesus Cristo entra numa sinagoga e aquela mulher tem encontro com a verdadeira fonte da alegria. O Senhor Jesus cura aquela mulher. O Senhor Jesus Cristo tira aquele espírito de enfermidade que estava sobre aquela mulher, e aquela mulher foi restaurada. Mas os religiosos de carteirinha, os sacerdotes, os líderes, criticaram Jesus. Onde já se viu curar no sábado? Onde já se viu expulsar espíritos malignos nos sábados? A religião não foi produtora, a religião não gerou alegria no coração do apóstolo Paulo. Mas aí a gente pode perguntar, mas será que a alegria no coração deste homem
foi gerada, foi produzida pelo seu pedigree israelita. Um homem que, segundo o texto sagrado, era um israelita, filho de hebreu, natural e descendente da tribo de Benjamim. Este homem que estudou na escola de um dos maiores mestres da teologia da época, o mestre Gamaliel, com muitos títulos, com uma formação intelectual incomparável, mas também a alegria que dominava a vida de Paulo não foi resultado da sua linhagem, dos seus títulos, da sua formação. Às vezes a gente se ilude com tantos títulos, com tantos diplomas, achando que isso vai preencher o nosso coração de alegria, mas isso também não traz uma verdadeira alegria. Mas de onde então procedia essa alegria que fez este homem de Deus escrever esta carta, e por mais de 15 vezes ele tratar desse tema tão importante? Eu posso afirmar para os senhores, olhando para o capítulo 9 do livro de Atos, que a alegria que tomou o coração deste homem começou a jorrar sobre a sua vida, quando ali no caminho para Damasco, ele, religioso, perseguidor dos crentes e da igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, impactou a vida daquele homem. Este homem teve um encontro com Jesus Cristo naquele caminho, e a partir desse dia, a vida deste homem foi tomada por uma alegria cristocêntrica, uma alegria imensurável, tomou a vida deste servo de Deus. Estava no caminho para Damasco, mas estava no caminho errado, e no caminho errado foi encontrado por aquele que é o verdadeiro caminho, aquele que é a verdadeira vida, aquele que é a verdadeira ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, que nós cantamos aqui nesta noite, que um dia foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Você pode levantar a sua mão e adorar Jesus Cristo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta alegria cristocêntrica, esta alegria permaneceu e nutriu a vida deste homem. Esta alegria chamada Jesus Cristo encheu de energia e vigor o espírito deste homem de Deus. Prova disso, ele, nesta carta, quando escreve para os filipenses, ele faz questão de, em cada capítulo dessa carta, expressar o que significa Jesus Cristo, ou o que significava Jesus Cristo para ele. E no capítulo 1, no verso de número 21, este servo de Deus apresenta Jesus como sendo a sua vida. Jesus passa a dominar a vida deste homem de uma maneira tão extraordinária, que este homem, ele morre para si mesmo, e ele escreve e registra no verso de número 21, do capítulo 1 de Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para a igreja da Galácia, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim para aquela igreja: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, Jesus Cristo tornou-se a verdadeira vida para Paulo. A vida que ele vivia, aquele passado cheio de religião, aquele passado de Paulo enganado por uma teologia e por doutrinas contrárias à vontade de Deus, ficou para trás, porque a partir de então Jesus Cristo tornou a sua vida. Mas no capítulo de número 2 dessa carta aos Filipenses, Jesus, além de significar vida para este homem, Jesus passa a significar a sua própria mente.
no hino cristológico, no capítulo 2, a partir do verso 5, este homem escreve para esta igreja e para nós aqui nesta noite, dizendo que Jesus Cristo deve dominar a mente da minha vida e da sua vida, deve dominar o nosso modo de pensar. Jesus Cristo deve entrar na nossa mente e nós precisamos estar alinhado com o pensamento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu e você precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mente minha e a sua mente precisa ser tomada por um espírito de humildade, de submissão e serviço ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo passou a significar a mente deste homem, a dominar a sua mente e o seu modo de pensar. O Senhor Jesus Cristo passou a ser um modelo, um exemplo para esse servo de Deus. E ele encarnou tanto esta verdade, que em alguma de suas cartas ele escreve para a igreja dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A mente deste homem passou a ser dominada por esta alegria chamada Jesus Cristo. Mas no capítulo de número 3, este homem apresenta Jesus como sendo o seu alvo. Este homem apresenta Jesus como sendo o seu foco. Este homem apresenta Jesus como sendo o propósito da sua vida. Este homem apresenta Jesus, esta alegria que entrou um dia no coração dele. Este homem apresenta Jesus como a sua verdadeira motivação. E ele escreve para aquela igreja no verso 14 do capítulo 3: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4, o apóstolo de Jesus Cristo, tomado pelo Espírito Santo, ele faz questão de anotar que Jesus Cristo, aquele que era a sua vida, aquele que era a sua mente, aquele que era o seu alvo, aqui no capítulo 4, versos 12 e 13, Jesus, essa fonte de alegria, passa a significar para Paulo suficiência. Jesus passa a ser suficiente para Paulo, a ponto dele registrar e anotar esta escritura que diz que eu sei estar abatido e ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, nada me falta, nada me falta. Numa versão do Salmo 23, muito contextualizada e muito contemporânea, diz que se Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. Nós temos testemunhas aqui nesta noite de sobra. Nós temos testemunhas aqui nesta noite, que pode levantar a mão e dizer como o apóstolo Paulo: Jesus é a minha vida, Jesus é a minha mente, Jesus é o meu alvo, e Jesus se tornou suficiente para mim. Porque quando acontece isso na vida do homem e da mulher, a sua vida é transformada, a sua vida é impactada. Nós somos transformados numa nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Jesus passa a ser suficiente para nós. Eu conheço o pastor Ademilton, lidera uma igreja ali em Sarandi, um homem de Deus. Já esteve aqui conversando com o pastor Josimar. Este homem, ele tem um ministério muito específico. Ele trabalha com ex-presidiários. E quando você vai na igreja dele, a grande maioria são ex-traficante, ex-assassino, gente da pesada mesmo. Mas que um dia experimentaram essa alegria, um dia experimentaram esta vida. Dias atrás eu estive na igreja dele e eu vi aqueles moços levantando a mão e cantando: nada além do sangue de Jesus. Este sangue é poderoso para perdoar, este sangue é poderoso para purificar de todo o pecado. Louvado seja o nome do Cordeiro Jesus Cristo.
Mas aí, quando nós remetemos os nossos olhos para esse texto que lemos, este servo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, tomado por esta alegria cristocêntrica, ele quer nos ensinar algumas verdades aqui nesses 7 versículos que lemos. E a primeira verdade que nós podemos pincelar aqui nesse texto é que a alegria do Senhor que contagiou a vida deste homem, ela produz em mim e você firmeza na fé. Diz o final do primeiro versículo do capítulo 4, este homem, ele exorta aquela igreja a permanecer firmes no Senhor. Doutrinas diabólicas estavam adentrando naquela igreja. O gnosticismo, os inimigos da cruz de Cristo, estavam tentando destruir a verdade do Evangelho de Jesus, que aquela igreja havia recebido através da boca do servo de Deus. Mas este homem, ele escreve e finaliza essa carta dizendo para a igreja: olha, vocês precisam permanecer firmes no Senhor. Aconteça o que acontecer, vocês precisam estar firmes no Senhor, como um soldado no campo de batalha. Quando se depara com o inimigo, ele se mantém firme para guerrear contra o seu opositor. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Satanás tem 10 mentiras prontas para tentar destruir uma verdade de Deus que você ouve, ou que você está ouvindo aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo de Deus, que produz alegria, possa nesta hora produzir na minha e na sua vida firmeza na fé, na caminhada com Jesus Cristo. E mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho diferente desse que nós estamos ouvindo aqui nesta noite, a palavra de Deus pede para que eu e você amaldiçoemos esta palavra, porque o Evangelho de Jesus, ele é puro, ele é eficaz, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você pode levantar a sua mão e adorar o Cordeiro de Deus. Louvado seja Jesus, louvado seja Jesus. Mantenha-se firmado na palavra, mantenha-se firme na fé, como fez esse servo de Deus. E ele chega a bradar para a igreja de Roma, dizendo: olha aqui, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, altura ou profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada nessa vida pode nos separar, nessa caminhada de nos mantermos firmes nas pisadas do Mestre. Talvez você esteja passando aí uma luta, talvez a sua mente, o seu coração tenha sido atacado por mentiras de Satanás. Talvez a verdade do Evangelho de Jesus, em algum momento da sua vida, se tornou uma verdade muito distorcida. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus ministra ao meu e ao seu coração. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mantenha-se firmado, permaneça firmado no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para guardar o meu e o seu depósito até aquele dia. Aleluia! Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo do que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Todas as verdades de Deus, aleluia, toda palavra que provém do trono de Deus, todos os princípios que têm dominado a minha e a sua vida, princípios que estão embasados na palavra de Deus, eles precisam estar muito bem alicerçados e estabelecidos no nosso coração, para que nós possamos continuar caminhando firme, porque a alegria do Senhor produz firmeza no nosso coração. Mas a segunda verdade que o Espírito Santo, através da vida deste homem de Deus, quer nos ensinar aqui nesta noite, é que a alegria do Senhor não só produz firmeza na fé, mas se você observar no verso 2 e 3,
nós podemos afirmar nesta noite que a alegria do Senhor, ela é capaz de produzir unidade no corpo de Cristo. A alegria do Senhor é capaz de produzir comunhão. O verso 2 e o verso 3 desse capítulo 4, nós temos aqui duas mulheres, Evódia e Síntique, duas mulheres que não estavam bem. Diz o texto que essas duas mulheres, elas tinham sido muito especiais no ministério de Paulo, e Paulo fez questão de lembrar dessas duas mulheres, pessoas que foram muito úteis no ministério dele, mas não somente Evódia e Síntique. Quando nós lemos essa carta, nós encontramos Epafrodito, nós encontramos Timóteo, nós encontramos Clemente, e muitas outras pessoas que fizeram bem para a vida de Paulo. E Paulo sabia reconhecer as pessoas, Paulo soube reconhecer as pessoas que lhe fizeram bem na sua caminhada ministerial. E eu quero abrir um parênteses aqui e chamar a sua atenção. Se eu e você chegamos até aqui nesta noite, nessa caminhada com Jesus, é porque pessoas nos fizeram muito bem na nossa caminhada. Eu lembro de um moço que me fez muito bem, o seu nome é Hércules. Esse moço participava de um culto no sábado à noite, e todo culto, quando terminava, ele ia para uma mata e passava a noite em oração. E aquele moço, na parte da manhã no domingo, ele pegava a sua Bíblia, alguns folhetos, e saía ali pela periferia da cidade ali de Sarandi, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, convidando as pessoas para o culto. Esse moço me marcou muito, contribuiu muito para o meu ministério. Eu me lembro também de um servo de Deus chamado João Rodrigues. O câncer comeu o intestino daquele homem, e aquele homem andava com uma bolsa pela cidade pregando o evangelho com muita ousadia e intrepidez, e até hoje muitas almas se rendem aos pés do Senhor através da vida e do testemunho daquele homem. Mas uma mulher muito especial marcou a minha vida, a minha saudosa mãe, Dona Jail. Uma mulher que deu à luz a 10 filhos, dos quais eu sou o 7º. Mas agora, aos 56 anos de idade, prestes a ser levada para estar com o Senhor por conta do mal de Parkinson. Isso já tem mais de 15 anos ou 20 que o Senhor a levou, com apenas 56 anos. Eu entrava na casa, encontrava aquela mulher debilitada pela doença, mas os seus lábios estavam sussurrando uma poesia que penetrava o meu coração, e aquela mulher entoava dizendo: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Se eu estou aqui nesta noite, é resultado da oração dessa mulher, é resultado do testemunho dessa mulher, uma mulher de oração, uma mulher que andou firme nos caminhos do Senhor. E é bonito olhar por esta carta e ver o apóstolo de Jesus Cristo lembrando de pessoas que fizeram tão bem para ele. Mas agora essas duas mulheres, Evódia e Síntique, elas estão brigadas, há uma contenda entre elas, e Paulo tem esta visão de enxergar que esta contenda poderia minar a unidade e a comunhão naquela igreja lá em Filipos, e ele pede para que o servo de Deus, um companheiro chamado Císigo, diz a história, não está no texto o nome desse homem, mas em algumas versões apresenta o nome deste companheiro. Paulo pede para que esse homem facilite as coisas, para que esse homem procure juntar, reconciliar essas mulheres, restabelecer a comunhão, a harmonia entre elas. E aí nós entendemos esta verdade, que a alegria do Senhor quando toma a minha e a sua vida, essa alegria
nos transforma em promotores da paz de Deus. Esta alegria nos torna agentes, promotores e pacificadores do Senhor Jesus Cristo. Eu e você nos tornamos instrumentos na mão de Deus para desfazer toda a obra do diabo que tenta minar a unidade e a comunhão dos santos. Quando o espírito de alegria da parte de Cristo toma a minha e a sua vida, nós não damos lugar para picuinhas, nós não damos lugar para fofoca, nós não damos lugar para conversa fiada. Eu e você somos levantados por Deus para sermos agentes, promotores e pacificadores, porque diz o Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Levante a sua mão se você é um pacificador, se você é uma pacificadora. Oh, louvado seja o nome do Cordeiro Jesus. A alegria deve produzir no meu e no seu coração unidade. Não deixar que coisas pequenas, insignificantes, venha atrapalhar a consumação de um grande projeto de Deus para a minha e para a sua vida. E é justamente isso que Satanás quer fazer. Ele quer pegar uma pequenina coisa, introduzir no meu e no seu coração, para fazer você desanimar e esmorecer na fé, para você deixar de participar da comunhão da igreja. Mas nesta noite nós estamos diante do Senhor, aquele que é fonte de alegria, aquele que produz unidade no seu corpo, porque Ele é o cabeça da igreja, e nós somos corpo dEle, e nós também somos levantados nessa noite, para sermos promotores da paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas se nós olharmos um pouquinho mais para esse texto, nós vamos observar no verso de número 5, que a alegria do Senhor, ela produz também moderação. Em algumas versões, você vai encontrar que esta alegria cristocêntrica, esta alegria permanente do Senhor na nossa vida, ela produz em nós amabilidade, equilíbrio. Esta alegria, ela é capaz de colocar a minha vida no eixo, e não deixar eu perder a estribeira naqueles momentos de oposição, de adversidade na minha vida. Esta alegria do Senhor, ela é capaz de transformar o meu caráter, e me transformar numa pessoa amável, numa pessoa gentil. Esta alegria, quando toma a vida do homem e da mulher, Paulo, quando escreve para esta igreja, ele deixa bem claro esta verdade. Esta alegria, ela precisa transformar o nosso caráter num caráter amável, de pessoas equilibradas e moderadas, fazendo da minha e da sua vida uma vitrine, fazendo da minha e da sua vida uma propaganda para este mundo. Aonde quer que eu e você colocarmos o nosso pé, alguém pode olhar para mim e para você e falar: olha que pessoa gentil, olha que pessoa amável, olha que pessoa agradável. Essa pessoa é um crente em Jesus Cristo. Esta pessoa é um portador da alegria que vem daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Ele é capaz de produzir moderação, equilíbrio e nos tornar pessoas amáveis, pessoas bem temperadas, pessoas dotadas de boa razoabilidade, senso de ocasião. Você e eu sermos usados como um bombeiro para apagar qualquer fogo de dissensão. Eu e você sermos usados como um bombeiro, com equilíbrio, moderação, para apagar qualquer fogo de discórdia que promova desequilíbrio nas coisas, nas situações. A alegria do Senhor,
ela produz em nós amabilidade, ela produz em nós moderação. A alegria do Senhor é capaz de nos tornar pessoas brandas, pessoas benignas. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos convida nesta noite a aprender com Ele. Não há pessoa mais amável, não há pessoa mais singela do que a pessoa de Jesus Cristo. Não há pessoa mais mansa, não há pessoa mais benigna do que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E Ele convida todos os seus discípulos, as suas discípulas, a aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A alegria do Senhor, quando nós olhamos ainda para o verso de número 5, ela não só produz em nós moderação e equilíbrio, mas a alegria do Senhor, diz a Escritura, do verso de número 5, a segunda parte, essa alegria é capaz de produzir no meu e no seu coração convicção, certeza. Porque Paulo, ele pede para os irmãos: vocês devem ser equilibrados, moderados, amáveis. E esta amabilidade deve ser conhecida de todas as pessoas. Mas aí ele termina a frase dizendo: porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aí Paulo quer dizer que esta alegria é capaz de produzir, gerar no meu e no seu coração convicção e certeza de que o Senhor está perto de nós. Perto de nós hoje. Ele está perto de nós hoje, para nos ajudar em toda e qualquer situação da nossa vida. E o salmista no Salmo 34, verso 19, ele registra essa escritura que confirma que o Senhor está perto, dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A alegria do Senhor produz convicção no meu coração que Jesus está perto de mim, e Ele é poderoso para me livrar de todas as aflições. E por mais que eu passe por aflição, o Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de passar pela aflição junto comigo. Mas quando nós olhamos para esta verdade, que perto está o Senhor, nós entendemos também que esta palavra gera uma convicção no meu coração, numa perspectiva futurística e escatológica, de que perto está o Senhor para se manifestar com todo poder e glória nas nuvens, quando for dada a ordem, quando o arcanjo, os anjos ressoar a trombeta, nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para todo sempre, até a consumação dos séculos. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A alegria do Senhor gera em nós essa convicção de que o Senhor está perto de nós. Mas um dia nós seremos arrancados de uma forma repentina dessa terra, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, e nós o veremos de fato como Ele é, e estaremos para sempre com o Senhor. Se você crê nesta verdade, levante a sua mão, meu irmão e minha irmã, e diga: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, olhando para esta palavra, nós encontramos uma outra instrução do Espírito Santo através da vida deste homem. Nós encontramos que a alegria do Senhor, ela é capaz de desfazer toda a ansiedade, toda a inquietude que perturba corações, tudo aquilo que perturba a paz, tudo aquilo que atrapalha o seu bem-estar,
tudo aquilo que atrapalha o seu dia a dia, o seu sono. A presença de Jesus, esta alegria cristocêntrica, ela é capaz de desfazer toda a ansiedade. Diz o verso de número 6, o apóstolo de Jesus Cristo, ele dá esse comando, dizendo: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, todas as vossas orações, declaradas na presença de Deus, todas as vossas petições, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. A ansiedade, ela tem o objetivo de destruir a nossa confiança em Deus. Quando nós estamos ansiosos, tomados por esse espírito de ansiedade, significa que nós não estamos tão assim apegados à verdade da presença gloriosa e fortalecedora do Senhor na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo, percebendo esse mal que toma a vida do homem e da mulher, ele chama os seus discípulos e ele dá a instrução dizendo: não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Nós vemos pessoas ansiosas com medo do futuro, nós vemos pessoas preocupadas com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. Eu citei aqui pela manhã, eu tenho um cliente, que se eu ligar para ele de tardezinha, no encerramento do expediente, e falar para ele que o documento do carro dele deu algum problema, este homem encosta o carro dele à noite na frente da minha casa, e ele posa dentro do carro, e aí quando você abre a janela à noite, ele está lá dentro do carro dormindo. E aí quando eu abro o escritório 8 horas da manhã, ele entra correndo desesperado: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não dorme, ele fica ansioso. Mas a alegria do Senhor, ela desfaz toda a ansiedade. Talvez você tenha perdido noite de sono, talvez você está com sua mente muito abalada, turbada, tanta coisa que tem minado a paz do Senhor na sua vida. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos ensina que a presença desta alegria cristocêntrica e permanente na vida do homem e da mulher é capaz de arrancar e desfazer toda a ansiedade e inquietude. Esta paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que o mundo não pode oferecer. Eu e você, nós precisamos nos apegar a esta palavra e recorrer àquilo que o apóstolo Pedro bradou, dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E ele nos convida a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Jesus, ele é capaz de cuidar de nós. Mas Paulo aqui, ele dá uma ordem, para que esta ansiedade seja desfeita na minha e na sua vida. Nós precisamos acessar a Deus em oração, nós precisamos apresentar a Deus os nossos pedidos, por meio da oração e súplica, com ações de graça. E Paulo, ele usa aqui a expressão dizendo: em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Meu irmão e minha irmã, você não precisa pedir audiência para falar com Deus, você não precisa marcar horário e nem entrar na fila para acessar o trono da graça,
porque através do sacrifício de Cristo e dos méritos do Cordeiro de Deus, eu e você nesse exato momento, nós temos condições de acessar o trono da graça e apresentar todos os nossos pedidos ao Senhor, verbalizar diante dele todas as nossas declarações e petições. Ele é capaz de interceder através do seu Filho e ministrar sobre nós a cura, a libertação, a resposta para aquilo que você está precisando. Mas Paulo, ele manda a gente rogar. Quando ele escreve, vocês precisam não somente detalhar o pedido, mas vocês precisam suplicar. O que é isso? É rogar com insistência. É rogar com insistência. É você ser perseverante. É você estar aqui nas orações. É você estar buscando ao Senhor, lá no seu trabalho, onde quer que o Senhor te levar. Mas aí ele termina dizendo: esta oração deve ser de forma verbalizada, esses pedidos. Esta oração, ela precisa ser com súplica, com rogos, de forma insistente. Mas esta oração, ela precisa ser tomada por um espírito de ações de graça, um coração cheio de gratidão, aquele coração que o salmista fez questão de registrar no Salmo de número 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor, ela desfaz toda a ansiedade. Mas aí quando nós olhamos para o verso de número 7, do capítulo 4 que nós lemos, nós vamos entender que esta alegria é capaz de produzir paz no nosso coração. E o apóstolo de Jesus Cristo, através da pessoa bendita do Espírito Santo, ele registra que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A alegria do Senhor não só desfaz a ansiedade, mas a alegria do Senhor é capaz de produzir paz no meu e no seu coração, que a ciência não consegue explicar, a filosofia não consegue entender e compreender esta paz que vem de Deus, a psicologia não consegue mensurar e perscrutar esta alegria, esta paz produzida pela presença do Senhor na nossa vida, porque esta alegria, esta paz, ela excede todo o entendimento. Quando nós olhamos para a história do povo judeu, a perseguição que esse povo sofreu na mão daquele sanguinário, daquele homem vil, Hitler, no campo de concentração, ele torturava e matava os judeus. Mas quando nós lemos a história, muitos desses judeus que sobreviveram no campo de concentração, eles sobreviveram porque eles optaram em descansar na paz de Deus que excede todo entendimento, mesmo estando naquele inferno de destruição e morte. Mas aí nós lembramos de um fato muito tremendo e extraordinário, que está registrado nos evangelhos. O Senhor Jesus com os seus discípulos atravessando o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. E diz a palavra de Deus que uma tormenta, uma tempestade se levanta naquele mar, e aquele barco estava ali sendo sucumbido, ali sendo açoitado pelo vento e por aquelas fortes ondas. Mas a paz que excede todo entendimento estava presente ali naquele barco, deitado na proa. O Senhor Jesus Cristo dormia um profundo sono, enquanto a tempestade surrava aquela embarcação,
enquanto o vento batia naquela embarcação, enquanto o vento balançava aquele barco, aqueles discípulos ali desesperados, a paz que excede todo entendimento estava ali descansando. O Senhor Jesus Cristo nos convida nesta noite a nos encher da alegria dele e descansar nesta paz que excede todo entendimento, e descansar na paz de Deus que transcende toda a compreensão do intelecto humano. E eu gosto daquela poesia antiga, uma poesia que eu tenho certeza que muitos aqui conhecem. E quando o escritor ele compõe esta canção, na primeira estrofe desta poesia, ele apresenta um quadro de tormenta, um quadro de tempestade. Mas aí quando chega no refrão desta poesia, a paz reina sob o comando da voz daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a voz do mestre por excelência, o Senhor da alegria. Ele dá ordem para que aquele mar se acalme. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós curtíssemos esta poesia que será projetada, esse áudio e esse vídeo, por gentileza. Louvado seja o Senhor Jesus. Se você souber, pode cantar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Momento de tormenta. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a subir. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por favor. As ondas Vamos cantar. ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que levam o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. O Senhor que produz paz está aqui para sossegar e fazer cessar essa tempestade, essa tormenta que tem tomado a sua vida. A alegria do Senhor é capaz de produzir uma paz que excede todo entendimento. E você vai ter uma semana de sono, de descanso reparador para a sua vida, como você nunca teve. Se essa paz entrar no meu e no seu coração, nós podemos descansar mesmo em momentos de aflições. Talvez nós temos aqui pessoas nessa noite que estão turbadas, cheias de ansiedade, mas a paz do Senhor, a alegria desse Jesus maravilhoso, é capaz de desfazer toda a ansiedade que se instalou no seu coração. Esta alegria é capaz de trazer convicção nesta verdade de que perto está o Senhor. A alegria do Senhor é capaz de imprimir na minha e na sua vida o caráter de Cristo, nos tornando pessoas moderadas, equilibradas, pessoas amáveis. A alegria do Senhor, ela é capaz de produzir no meu e no seu coração esse senso de responsabilidade e nos colocarmos na brecha nesta noite como agentes na promoção da comunhão e da unidade do corpo de Cristo, porque a alegria do Senhor produz unidade nos nossos corações. Ela é capaz também de produzir firmeza na fé.
toda mentira de Satanás, toda seta, todo dardo inflamado das trevas que tem tentado minar a verdade de Jesus na sua vida, na sua mente, é capaz de ser desfeita, porque a alegria do Senhor, ela produz firmeza e constância na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E eu convido pessoas que adentraram esta casa de oração, para nós orarmos juntos aqui à frente, porque esse Jesus, que tomou a vida deste homem com esta alegria tão extraordinária, Ele é capaz de tomar a minha e a sua vida, e nos tornar pessoas melhores, pessoas com uma leveza inenarrável, pessoas com uma amabilidade que vai impressionar pessoas por onde a gente passar. Se você entrou aqui precisando desta alegria de alguma forma, saia do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar. Sentir teu amor, Pode vir à frente. só de pronunciar o teu nome. Você que tem insônia, você que sofre desse problema, precisa tomar remédio para Os dormir, medos se vão, precisa tomar calmante, vem aqui à minha frente, dor, em nome de meu Jesus. sofrer, pois de pasto Louvado seja o Cordeiro Jesus, inundas que desfaz toda a meu ansiedade, ser. produz paz. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Os meus medos se vão, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Levante a sua mão, querido, e cante. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Você que está aí, se aproxima de uma dessas pessoas, coloque a mão no ombro, comece a orar com elas, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos ministrar sobre a vida delas, a alegria do Senhor, vamos ministrar sobre a vida dessas pessoas, tão especiais. Oh Jesus, da alegria, Medo se o Senhor que vão, mudou a nossa história e mudou para melhor, minha dor, meu sofrer, tira toda a ansiedade, hoje paz, oh toda a tu perturbação, inundas meu toda ser. inquietude, oh paz, que excede todo Só de entendimento, ouvir tua enche esses voz corações, enche e esses corações, sentir enche esses teu corações, amor, oh aralá, só de pronunciar o seu nome, enchendo Jesus, vai enchendo Jesus, os meus medos se vão, oh minha dor, meu sofrer, vai hoje enchendo paz tu Jesus, oh inundas traz firmeza, meu ser. moderação, equilíbrio, oh transforma-nos em agente Jesus, da unidade. que doce Jesus, Jesus. nome, Teu nome é poderoso. Oh, e capaz de mudar a transforma história em de alegria Arará, meu chuva de aço, triste coração. Arará, chuva de queijo. Jesus, só o teu Oh, nome Jesus, Jesus, cuida dessas pessoas. é capaz de dar ao homem salvação. Oh, Jesus, Jesus, que doce nome,
que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Talvez entrou alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Esse Jesus que mudou a vida de Paulo lá no caminho para Damasco. Jesus quer mudar a sua vida hoje, entrando no seu coração. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, nunca fez um pacto com o Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez entrou pessoas aqui que estão afastadas da comunhão, afastadas de Jesus há muito tempo. Você não tem essa alegria. Será que nós temos alguém aqui que pode levantar a mão nesta noite e dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero esse Jesus que mudou a vida de toda essa gente? Temos alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que quer dizer para Jesus: eu te aceito, Senhor, eu abro meu coração para o Senhor habitar e me encher desta paz? Temos alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? Temos alguém nesta noite? Se não temos, que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos encerrar. Fique onde você está mesmo, aqui mesmo, isso. Pode ficar aqui. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, consolação, renovação, a unção e o poder do Espírito Santo seja renovado sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não saia correndo, despeça-se das pessoas, abençoe a pessoa aí perto de você, deseja a ela algo bom da parte de Deus. Faça isso para a glória de Jesus e em nome de Jesus. Amém.